Olá, eu sou a professora Camila Cruz, advogada atuante na área trabalhista e na área de gestão de pessoas. O meu Instagram é o Camis Lopes. E hoje nós falaremos sobre as boas práticas de liderança no mercado contábil. E quando nós falamos de boas práticas de liderança, nós precisamos nos atentar e observar como o mundo vem se apresentando e como o mercado contábil vem aí apresentando mudanças e vem demonstrando a necessidade de que aquele profissional que atua nessa área, ele deve aí mudar e acompanhar toda essa evolução trazida pela globalização, trazida pelo mundo digital. E quando a gente fala de um novo mundo, quando a gente fala de um mundo moderno, a gente precisa olhar com atenção o novo mundo. E o novo mundo hoje, ele é também chamado de mundo VUCA, em inglês, ou mundo VICA, em português, que é aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, no mundo VUCA, nós teremos várias respostas para uma mesma questão. E aí, quando falamos de liderança, é de suma importância que aquele líder, aquele gestor, acompanhe essa evolução e acompanhe essas mudanças. E aí já começam os primeiros desafios, porque com um mundo tão incerto, tão complexo, nem sempre as respostas serão as mesmas. Teremos aí muitas incertezas e muitas complexidades no desenvolver não só dos negócios, mas também da gestão de pessoas. E sabemos que toda empresa ela é composta de pessoas. Então, os desafios acabam aumentando aí quando o líder deve tomar aí a frente e deve ser o profissional responsável em engajar e manter um bom clima nessa corporação, nesse escritório contábil, seja uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, o líder ele terá de se adaptar a todas essas mudanças. E com isso, o perfil dos profissionais vão sofrendo alterações. Se olharmos aí a década de 80, a década de 90, aquele perfil do profissional era aquele perfil mais conservador, que entrava numa empresa, tinha como ideia ali fazer carreira naquela empresa e permanecia lá até a sua aposentadoria. Quando a gente já vem para o mundo mais atual, que a gente já se depara com a geração millennials, por exemplo, já nos deparamos com profissionais que estão no mercado muito mais engajados e muito mais preocupados com a mensagem e com o propósito que aquela corporação vai ter. Ou seja, aquele profissional, ele precisa efetivamente se identificar com os propósitos, com a missão e com os valores daquela empresa. E aí, quando a gente fala até de referência, o maior exemplo é a empresa Google, que hoje acaba sendo uma referência e sempre que nos falarmos de mercado de trabalho, muitas vezes o profissional, ao você mencionar que temos uma oportunidade de emprego no Google, aquele jovem, aquele profissional, ele nem vai entrar com tantos questionamentos. Por quê? Porque o Google já tem uma solidez no mercado de trabalho e ele já tem aí um conceito no sentido de que ele consegue ter e reter e manter os melhores talentos. Então, manter uma marca, manter uma empresa com uma imagem efetivamente que tem uma boa reputação no mercado, acaba sendo uma tendência. E essa reputação, geralmente, quem vai conduzir são os líderes. A liderança, o tom da liderança, ele vai determinar aí o quanto o propósito daquela empresa está condizente com a gestão de pessoas. Então, o líder nesse mundo VUCA é bastante desafiado, principalmente no mundo contábil, porque além de toda a globalização, nós sabemos que a área da contabilidade, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela vem passando aí por muitas transformações. Nós sabemos que o SPED veio com tudo para transformar
a era analógica para a era digital, e aí você ter novos profissionais com novas posturas, com novas visões e sistemáticas de trabalho, faz com que aquele líder tenha que engajar muito. E quando nós falamos da volatilidade no mundo VUCA, significa que a velocidade com que as mudanças ocorrem, elas são muito efetivas e causam aí muitas vezes impactos que já são sentidos logo de imediato. Nós sabemos que a tecnologia, ela acelera em muito toda essa mudança e faz com que o mercado contábil tenha aí que se adaptar a essas novas realidades, aos novos sistemas, aos novos programas do governo o tempo todo. Além da legislação, o mercado contábil ainda necessita acompanhar as tendências de recursos humanos, a tendência de melhor prática de gestão, as tendências do compliance, ou seja, o mercado vai evoluindo e com essa evolução é necessário que o líder esteja preparado para acompanhar, porque muitas vezes aquele negócio que era feito e conduzido de uma determinada forma, com algum fato externo, com alguma situação, até mesmo mundial, pode fazer com que aquele negócio seja refeito. Então, no mundo atual de hoje, o tempo inteiro aquela empresa precisa rever os seus planejamentos. Muitas empresas, muitos escritórios contábeis, junto a seus clientes, procedem aí um planejamento tributário, um planejamento estratégico. Mas isso não significa que uma vez planejado, você vai ficar ali fiel àquele planejamento inicial, porque com as constantes mudanças, principalmente da economia, da globalização, muitas vezes aquela empresa, aquele escritório contábil terá aí de rever novas formas para que aquele negócio se mantenha aí em crescente, em ascensão. E quando a gente fala de volatilidade, faz com que o mercado contábil seja bastante desafiador. Por quê? Os profissionais que estão aí atuando na área precisam se reinventar, precisam buscar o conhecimento, precisam aprender e reaprender o tempo todo. E o objetivo do Pensar Contabilidade é justamente provocar essa reflexão nos diversos temas que nós vamos abordar para que o profissional da área contábil possa aí acompanhar, ele possa desenvolver novas habilidades, porque no mundo VUCA de hoje é necessário desenvolver novas competências, ter novas habilidades. Às vezes, a gente vai fazer a mesma coisa, desempenhar a mesma função, mas de uma forma diferente. E muitas vezes utilizando de novas ferramentas, de novos sistemas, porque nós sabemos que a inteligência artificial, ela está aí e, se bem utilizada, ela pode muito nos agregar e ajudar no dia a dia das nossas atividades, automatizando processos, definindo melhor procedimentos. Muitas vezes aquele escritório contábil, aquela empresa, vai fazer com que seus processos sejam mais ágeis. E com isso, o líder precisa ter aí novas habilidades. Porque se você parte por uma perspectiva de gestão agile, por exemplo, você vai ter aí que desenvolver habilidades, porque a agilidade dos processos, a imediatidade vai ter que ser observada. E se eu tenho um modelo de gestão um pouco mais engessado e mais antigo, pode ser que eu tenha aí dificuldade em me adaptar. Então, quando falamos da contabilidade, do mercado contábil, é um universo muito desafiador, porque ele está em constante mudança, em constante evolução. Mas, em contrapartida, é uma oportunidade para que aquele profissional vá evoluindo e aquele líder também desenvolva as novas competências, novas habilidades, para que ele passe aí para um nível de liderança bem superior. E quando a gente fala de mundo VUCA, a gente fala de incerteza. Nós não sabemos ao certo o que vai acontecer amanhã.
Alguns anos atrás, seria um pouco mais fácil fazer previsões, porque nós não tínhamos tanta tecnologia, tanta informação como nós temos hoje. Mas a gente precisa ter um olhar para frente, identificar como vai ser esse mercado no futuro, como que a contabilidade vai caminhar. Então, precisamos ter uma visão de futuro, ter um planejamento lá na frente. Vivemos hoje no mundo da informação, temos muita informação. Só que quando não temos foco ao receber essa informação, quando nos aprofundamos numa determinada situação ou num determinado estudo, nós vamos buscar o conhecimento. Então, nos dias atuais, a gente vê muitas pessoas que têm a informação, mas ela não tem um conhecimento profundo de determinado assunto. Então, o papel da liderança é engajar aí os seus liderados para que eles entendam quais são as suas atividades, o porquê das suas atividades. Para que a gente não tenha aquele perfil de profissional que vai sempre argumentar quando tiver um erro. Ah, mas quando eu cheguei aqui me ensinaram assim, o contador anterior já fazia dessa forma e eu estou fazendo igual. Temos que provocar nos nossos liderados a iniciativa e a reflexão de entender o porquê daquela atividade desempenhada. Porque como temos e quando temos essa visão do todo, fica muito mais fácil nós olharmos aí para o futuro, do quanto o meu trabalho impacta de repente no trabalho do outro. E se eu entendo o todo, se eu tenho uma visão de futuro, se eu tenho um melhor planejamento, muitas vezes erros que seriam aí primários e passariam desapercebidos, eles começam a ser identificados. E você deve engajar aquele seu profissional para se tornar proativo, para que ele tenha uma maior empregabilidade. O papel do líder no mundo incerto como é hoje é fazer com que seus liderados tenham maior empregabilidade, ou seja, se de repente aquela empresa, por qualquer motivo, demiti-lo ou não tem mais aquela função, aquele profissional ele tem novas competências, ele tem nova habilidade para se recolocar no mercado. Então, mais do que ter um emprego nesse mundo VUCA, é ter empregabilidade, é buscar e despertar no outro a questão do empreendedorismo, porque você pode empreender mesmo sendo empregado. Tudo é uma questão do seu posicionamento, do quanto você, como profissional, quer se manter ali numa zona mediana ou se você quer ser um profissional extraordinário. O que é um profissional extraordinário? É aquele que faz além, porque o profissional ordinário ele vai fazer exatamente aquilo que ele recebeu uma ordem para fazer. O profissional extraordinário, ele vai além. Você, quando se demonstra proativo, você consegue agregar valor naquela corporação. E, de repente, no momento de um desligamento, talvez o líder vá olhar e entender que aquele perfil é um perfil que agrega, é um perfil que realmente é mão na massa, que é um profissional que veste a camisa, como a gente diz, e que você pode contar. Então, esse tipo de profissional é aquele que o seu líder vai querer ter no seu time. Por quê? São pessoas que podem contar. E a liderança é estabelecer aí a confiança. Então, é de suma importância que nesse momento que o mundo muda o tempo inteiro, que as coisas são muito incertas, a gente sempre tenha um plano B. Porque se a renda lá no plano A der errado, a gente tem uma segunda opção. E quanto mais liberdade financeira nós tivermos, mais liberdade geográfica nós tivermos, mais fácil será se adaptar nesse mundo aí que muda o tempo inteiro. Essa incerteza faz com que o mercado contábil seja desafiador. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente não sabe o que vai acontecer, nos move aí a sempre estar buscando novas formas, a estar empreendendo, a ter um plano B.
a sair da zona de conforto. Por quê? Porque o líder e os seus liderados, eles precisam aí constantemente aprender, reaprender e se adaptar às novas formas de trabalhar, às novas regras, aos novos sistemas. E quando a gente fala do mundo VUCA, a gente fala ainda de uma complexidade. E por que uma complexidade? Porque existem diversos fatores internos e externos que podem afetar aí a área contábil. E muitas vezes estão fora do controle do gestor, do líder. Então, diversos fatores podem acontecer aí no meio do caminho. E muitas vezes a gente fica focando naquilo que depende do outro, naquilo que não depende da nossa parte. E aí a chance da gente se frustrar com isso é muito grande. Então, a recomendação, principalmente para quem está na área contábil, que é uma área extremamente complexa, que muda o tempo inteiro, é focar naquilo que depende de você. Se aquele plano de carreira que você tem depende aí de algumas etapas, foque naquilo que depende de você. Muitas vezes, e muitos profissionais se queixam aí que o escritório contábil é um escritório pequeno, uma empresa familiar, e lá não tem um plano de cargos e salários, um plano de carreira. E aí eu sempre digo que é um grande erro desse profissional. Por quê? Porque nós não podemos deixar na mão da empresa o nosso futuro profissional. Não posso deixar e condicionar que a empresa tenha um plano de carreira para minha pessoa como profissional. Eu devo ter o meu próprio plano de carreira. O que eu estou pensando em termos da minha carreira? Aí eu até provoco a seguinte reflexão: como você que está aí do outro lado se vê daqui 5 anos? Em que atividade você se vê? Em que condições? Porque às vezes podemos estar desempenhando ali um trabalho ou até mesmo trabalhando num ambiente do qual não concordamos, do qual entendemos que não merecemos, mas é a alternativa que temos. E aí eu pergunto, o quanto você está fazendo a sua parte para mudar esse cenário? O quanto você está apostando naquilo que depende de você para poder mudar? Então, não espere que o escritório contábil, que a sua empresa, que o estabelecimento onde você trabalhe, que vá definir a sua carreira. Você deve saber aonde você quer chegar. Você deve ter clareza dos seus objetivos, das suas metas. Porque nesse mundo de mudanças, muitas vezes nós teremos que fazer uma alteração da nossa rota. E às vezes, aquele cargo que nós tínhamos, a pretensão ali de crescer, pode ser que com essas mudanças todas, aquela profissão, aquela função nem exista mais. Se a gente olhar aí o mercado de trabalho, a gente não imaginaria que teríamos youtubers, que teríamos motoristas de aplicativos, cientistas de dados, e daqui a um tempo, outras profissões que nós nem imaginamos hoje, elas que vão estar aí no mercado de trabalho a todo vapor. Então, pode ser que determinada situação, determinados fatores façam aí com que a gente tenha que mudar o rumo da nossa carreira no meio do caminho. E aí a gente precisa estar preparado, porque como nós falamos, o mundo aí muda o tempo inteiro. E essa complexidade do mundo VUCA faz com que o mercado contábil seja aí muito diversificado. Às vezes é uma questão da gente mudar a nossa forma de atuação. Como que eu vou tratar e interagir com o meu cliente? De repente, utilizar-se de ferramentas virtuais seja uma tendência que você vai implantar e vai perceber que funciona muito bem no seu negócio. Ou às vezes você pode implantar de repente uma reunião virtual e entender que o seu cliente sente a necessidade do olho no olho e ser uma ferramenta que não funciona para o seu negócio. Então, cada profissional, cada líder, ele vai ter que saber, dentro da complexidade de cada negócio,
o quanto aquilo funciona ou não para aquele time, para aquela empresa. Então, o tempo inteiro a gente precisa fazer aí essa avaliação do que dá certo, o que não dá e o que precisa realmente ser mudado, e aquilo que foi mudado deu certo e faz sentido permanecer. Ainda falando do mundo VUCA, a gente tem que destacar a questão da ambiguidade, ou seja, a maioria das situações em que vivemos aceita diversas possibilidades de caminhos diferentes, justamente porque podem assumir diferentes sentidos. Então, o mundo de hoje tem muita ambiguidade, ou seja, você pode ter diversos caminhos a seguir. E muitas vezes vai ser aí o livre-arbítrio que vai definir qual é o melhor caminho a seguir. Sempre lembrando que a gente vai tomar aí algumas decisões, muitas vezes como líder, que talvez lá na frente não tenha sido a melhor decisão a ser tomada. Mas o líder, ele tem que ter aí a visão e a generosidade consigo mesmo de entender que naquele momento foi, de repente, a melhor decisão que aquele líder conseguiu tomar. Então, ter essa situação e sempre olhar aí por diversos prismas, porque nem sempre aquilo que é o correto, que é o melhor para nós, pode ser para o outro. Por quê? Porque cada ser humano é único, cada ser humano teve uma história de vida, cada ser humano tem a sua história. E com base nas experiências que cada um de nós viveu, nós teremos conceitos e teremos formas de encarar determinados problemas. E nós nunca sabemos o quanto o outro, de repente, já experienciou e vivenciou em determinada situação. Então, a gente precisa aí sempre ter esse olhar cuidadoso. E essa ambiguidade faz com que o mercado contábil, inclusive, ele seja aí essencial. Por quê? Porque a contabilidade, muitas vezes, ela vai dar todo o direcionamento daquele negócio. Eu sempre digo que ao olhar, por exemplo, um balanço de uma empresa, a gente consegue identificar e fazer um raio-x exato da situação daquela empresa. A gente consegue identificar se ela tem passivos. Se ela tem passivos, talvez por uma análise criteriosa do balanço, a gente chegue à conclusão que ela tem um problema de gestão de pessoas, que ela tem um problema de estoque, ou seja, que ela não tem um bom planejamento. Então, a gente consegue aí olhar por diversos prismas toda a situação. E o mercado contábil, ele é um mercado que nos possibilita ter essa visão, ele nos possibilita ter um posicionamento estratégico. Só que o que a gente vê muito na prática são pessoas que de repente estão acomodadas e não estão abertas à mudança e a esse novo mundo. E aí querem manter sempre o mesmo procedimento para fazer as coisas. E aí a gente sempre diz, se você continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma, você vai ter o mesmo resultado. Então, às vezes, a gente vai ter que ousar, vai ter que criar coragem para fazer aí o nosso trabalho de uma forma diferenciada. Talvez ter um olhar aí diferente como gestor, porque as boas práticas de hoje, elas podem não ser as boas práticas do ontem e nem as do amanhã. Ou seja, a gente precisa evoluir e se adaptar aí ao novo momento, ao novo mundo, à nova era. Então, é importante estar presente para essa situação, para que você consiga aí navegar da melhor forma, acompanhando todas as tendências de acordo aí com a situação, com a economia, com o que dá certo e com o que está aí em termos de tendências. E de acordo com o Peter Drucker, uma das responsabilidades do líder é a criação de uma cultura em toda a organização. Ou seja, vai ser através do seu caráter e dos seus exemplos de conduta que servirão de modelo a serem seguidos por todas as demais pessoas de uma empresa ou de um escritório. Ou seja, líder bom é líder que participa. O tom da liderança, gente, faz toda a diferença. Aquele
gestor, aquele líder, aquele contador que está lá engessado, que não está aberto para o novo, que está resistindo à era da tecnologia, que está lá parado no tempo e obsoleto, ele vai fazer com que as pessoas que estejam aí lideradas por ele caminhem e naveguem na mesma forma. Se eu não dou exemplo, eu não consigo engajar essas pessoas. Ou seja, para que eu seja uma referência, eu preciso mostrar e comprovar. O meu discurso, ele tem que ser o mesmo que a minha ação. Se eu não tenho imparcialidade, se eu não coloco a mão na massa, se eu não sei o trabalho do meu liderado, como que eu vou ser respeitado? Aquele líder que sabe efetivamente qual é a rotina, como que o trabalho daquele liderado é executado, ele vai ganhar muito mais respeito do que aquele gestor que simplesmente está lá dando ordens e dizendo, eu que mando, então você vai lá e faz. Não funciona mais nesse mundo moderno. A internet está aí e as informações estão no Google para todo mundo. Como fazer uso dessa informação que é o grande diferencial? Porque a informação todo mundo vai ter. Mas como ser estratégico, como usar aquela informação, filtrar se aquela informação é boa ou não, isso vai depender de cada um, da habilidade, da proatividade e do quanto ali você está engajado. E se o seu líder não tem essa postura, consequentemente você vai entrar na mesma sintonia e às vezes vai acabar deixando aí e fazendo as coisas muito automático. Quando a gente fala de boas práticas de liderança, eu gosto muito dessa imagem que eu estou projetando aqui para vocês, que é a imagem do chefe e a imagem do líder. Muitas vezes a gente se intitula líder, mas o que a gente é no fundo, é um chefe. E aquele que é aí um chefe nos dias de hoje, ele não vai ter o respeito da sua equipe. Quando a gente fala de chefe, a gente fala daquele profissional que manda, que dá ordens. Um líder não. Um líder, ele vai te orientar. Um chefe, ele vai dizer, eu faço, eu mando. O líder vai falar, nós, nosso time faz, nosso time está aí para fazer a diferença. O chefe vai dizer, vá. O líder vai dizer, vamos, ele vai agregar, ele vai pensar em termos de time. Um chefe, ele vai te fiscalizar. Um líder, ele já tem confiança, ou seja, a relação vai estar trabalhando com base no princípio da confiança. É chegar, por exemplo, numa empresa que está fazendo um trabalho remoto, se você tem uma liderança efetiva, que tem boas práticas, aquele time vai entregar aquele trabalho e vai cumprir os prazos, independente do local que esse trabalho esteja sendo executado. Por quê? Porque existe o compromisso entre as pessoas. E, consequentemente, essa relação de confiança é fortalecida e o líder tem aí plena consciência e tranquilidade de que no dia de entregar determinado projeto, no dia de fechar aquele balanço, no dia de entregar a declaração do imposto de renda, por exemplo, vai estar tudo feito, vai estar tudo resolvido. Por quê? Porque o líder conhece o seu time. Eles são uma equipe. E aí eu sempre chamo a atenção quando a gente fala de boas práticas. Porque muitas vezes o líder não defende a sua equipe. E a gente sempre orienta, diante de um determinado problema, você e a sua equipe, vocês podem conversar, um chamar a atenção do outro, resolver tudo ali entre si. Mas para os outros, aquele time tem que transparecer que tudo está funcionando. As diferenças ocorridas ali no departamento, naquela contabilidade, elas não devem ser expostas aí para as outras áreas. Porque um bom líder, ele vai resolver ali tudo com a equipe. Ele não vai chamar a atenção em público, expondo ali o seu time. Ele vai dar um feedback ali, dependendo do motivo, de forma individual, para que não haja uma exposição. Um time, ele vai caminhar
junto vai ser a palavra nós. Por quê? Porque se você não performar, se a sua equipe não atingir as metas, significa que você não conseguiu engajar, a sua liderança teve problema. Então, um líder sábio, ele consegue e preserva a equipe dele. Por quê? Porque se a equipe dele falhar, se a equipe dele, de repente, cometer alguma situação que expõe, é o trabalho dele também que está sendo exposto. Assim como aquele time que super performa, é mérito do líder. Por quê? Tinha alguém à frente engajando, fazendo com que as metas, os prazos fossem cumpridos. Então, quando a gente trabalha em conjunto, o trabalho sai muito melhor. Muitas vezes, uma atividade que a gente faz sozinho, em grupo, sairia muito melhor. Por quê? Porque a gente tem várias pessoas olhando ali, por diversos prismas, aquela situação. E às vezes um problema que passaria despercebido por mim, não passaria desapercebido por você. Então, o líder precisa ter esse termômetro. É tarefa do líder criar organização flexível e versátil, mesmo se não tem um plano elaborado. Nos escritórios contábeis, geralmente aí familiares, escritórios pequenos, muitas vezes o gestor, o líder, vai usar do argumento, mas aqui a gente não tem um planejamento, aqui não tem um programa, então por que eu vou me preocupar com isso? Você tem que se preocupar com isso sim, independente se a sua empresa está profissionalizada ou não. Nós sabemos que as pequenas empresas, as empresas familiares, são as que mais empregam. Então, o fato de repente não ter toda uma estrutura não te impede de ter boas práticas de gestão. Talvez no seu escritório contábil você não tenha uma área de recursos humanos, mas o fato de não ter uma área de recursos humanos não significa que você não pode ter uma gestão humanizada, que você como líder não pode ter aí um papel diferenciado. Ter boas práticas de gestão independe só do RH ou não. Claro que se você tiver um RH, o papel dele vai estar muito mais presente no dia a dia, mas se isso não é possível dentro da realidade daquele escritório, daquela empresa, o gestor ele deve entender sim de políticas de RH, ele tem que entender como é feita uma boa contratação e principalmente como é feito um bom desligamento, porque a gente sabe que o que vai gerar uma ação trabalhista lá no futuro é uma mágoa muitas vezes do gestor, da forma como aquele empregado foi desligado. Então, independente se o seu escritório é grande, estruturado ou não, isso não é desculpa para que você tenha aí uma boa e eficiente gestão. O líder é essencial no mercado contábil e é constante aprendizado. O líder de hoje, ele precisa se adaptar ao mundo VUCA, ele precisa aí conhecer das novas tendências, ele precisa se familiarizar com os novos termos, com as novas tecnologias e principalmente com a nova forma de pensar das pessoas. Por quê? Porque somos diferentes, temos situações e vivências diferentes. E talvez o que por um olhar é uma situação, para outro vai ser encarado de outra forma. Então, cabe ao líder ter aí essa forma de dosar e equilibrar essas relações trabalhistas para mitigar os conflitos. Porque, geralmente, aquele profissional que se sente pertencente, que se sente aí acolhido por aquela empresa, ele vai ter uma gratidão muito maior por essa empresa e vai ter uma maior dedicação. Consequentemente, se o engajamento é maior, ele vai produzir mais. E se ele produz mais, aquela empresa vai ter melhores resultados. Então, quando a gente olha, é um sistema que vai aí automaticamente se alimentando. Uma coisa puxa a outra. Assim como se eu não tenho uma boa gestão de pessoas, é um efeito dominó. Eu vou ter falhas, eu vou trabalhar insatisfeita, eu vou, de repente, estar lá na contabilidade, mas 50% do meu tempo eu vou estar dedicando procurando um outro trabalho, ou seja, vou fazer meu trabalho de forma não tão dedicada, e isso vai contribuir lá na frente para um caos, para um conflito.
E aí, nascendo os conflitos, se o líder não tiver aí boa capacidade de negociação, se não tiver escuta empática, o conflito pode aumentar. E nós sabemos que diversas empresas aí têm problema com o clima organizacional. Então, institua aí no seu escritório contábil uma pesquisa de clima, por exemplo. É uma ferramenta que vai te mostrar um termômetro do quanto essa liderança e do quanto esse ambiente de trabalho está ou não harmonizado e equilibrado. Institua também, por exemplo, as entrevistas de desligamento. Aquele profissional que está pedindo desligamento desse escritório, dessa empresa, queira entender e ouvir o porquê, o que o levou a pedir a demissão. Muitas vezes, na entrevista de desligamento, aquela empresa vai identificar problemas da liderança, problemas da gestão. Mas é muito importante a forma como isso é feito. Por quê? Se você começar a expor os empregados, consequentemente, eles não vão fazer aí uma entrevista de desligamento contando efetivamente o que aconteceu. Por quê? Porque sabe que vai ter uma exposição. Então, um bom líder, um bom gestor, ele deve ter aí essa parte de discrição, de preservar aquele colaborador que de repente está chegando e expondo um problema. Porque o objetivo não é sair arrumando culpados, apontando o dedo para ninguém. O bom gestor, o bom líder, ele vai fazer o quê? Solucionar o problema e não criar. Muitas vezes temos situações que quem semeia a discórdia naquele ambiente de trabalho é o próprio líder, que é o profissional que estaria responsável ali em equilibrar e administrar o conflito. Então, é importante desenvolver habilidades, ver aí o seu perfil, para que você possa performar aí de uma melhor e uma forma muito mais equilibrada. As pessoas sempre vão observar o que um líder efetivamente faz. Se fizer mal, os melhores perdem a confiança e os piores acabam seguindo os mesmos passos dos líderes. E os demais vão fazer aquilo que precisa ser feito, simplesmente para sobreviver num ambiente ético e indefinido. Ou seja, qual que é o nível de comprometimento da liderança? Você como líder, como que você está se comportando? Se você não der o exemplo, vai ficar difícil com que as pessoas o respeitem e façam. Quando a gente fala aí de ter boas práticas, de ter aí e estar compliance, é a questão de dar o exemplo. Por quê? Se você dá o exemplo, você tem moral para falar do outro. Se você está fazendo a mesma coisa que o outro, fica complicado você adquirir autoridade para falar o que é certo ou errado, se você também não cumpre com as regras, se você não tem boa postura. Um líder, ele deve ser imparcial. A gente não pode privilegiar determinados empregados e não outros. Ser flexível com um e não ser com o outro. Isso vai contaminando o ambiente de trabalho e faz com que o mal-estar acabe acontecendo. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que temos perfis de profissionais que são mais puxa-saco, como a gente chama, que são mais folgados, que, de repente, não querem aí trabalhar e fazendo aí a política da boa vizinhança, sendo muito político, acaba que se mantém naquele emprego. E aquele que está ali trabalhando o tempo inteiro, muitas vezes fica sobrecarregado, até mesmo por ser mais proativo, e o líder, se fomentar esse tipo de situação, vai estar aí contribuindo para um ambiente ruim. Então, o líder, ele deve dar tratamento igual aos seus liderados, para que não tenha aí situações de conflito. Se existe uma regra, por exemplo, para abonar uma falta, essa regra tem que ser a mesma para todo mundo. Não dá para abonar de um e não abonar de outro se o motivo for o mesmo. Então, coerência, equilíbrio nas suas decisões faz com que você aí tenha mais confiança e autoridade perante aí a sua equipe. O papel da liderança na gestão é um dos elementos que mais impactam os resultados finais aí de uma organização. Eu gosto muito dessa frase que eu projeto aqui para vocês, que diz assim:
Em tempos onde não existe liderança, toda a sociedade permanece inerte. Ou seja, se você não tem um líder, se você não tem um champion, como a gente diz, aquele líder que engaja efetivamente, as pessoas não vão ter o mesmo brilho no olhar, não vão ter a mesma vontade de fazer a diferença. Acaba que todo mundo se mantém ali na zona do conforto e vai aí sobrevivendo e empurrando as coisas como dá. Então, um líder, ele tem que ser realmente ali alguém que motiva, que engaja, que é respeitado e reconhecido ali como alguém que vai à frente, dá o exemplo e aí todo o seu exército vai acompanhando esse líder. E aí, quando a gente fala então de ser um líder eficiente, de ser um líder aí condizente com esse mundo VUCA, entra o primeiro desafio, que é as competências tradicionais que você precisava ter como líder, ou seja, saber negociação, ter visão sistêmica, foco no resultado, criatividade, enfim, entre outras, são importantes no mundo de hoje? Sim, são importantes, mas não bastam para que você seja um bom líder. Para que você seja um bom líder no mundo VUCA, é necessário desenvolver novas competências. E essas novas competências na área contábil também estão presentes, porque como nós falamos, a área contábil muda muito. É uma área que está em constante movimento. Então, um líder, ele precisa desenvolver novas habilidades. Ele não pode só entender da contabilidade, da área fiscal, do departamento pessoal. Ele precisa entender de finanças, ele precisa entender de gestão de pessoas, ele precisa entender de compliance, ele precisa entender de ética, ou seja, no mundo de hoje, ele precisa aí ter uma visão muito mais ampla. Ele precisa aí ser multitarefa, multifuncional para poder se adaptar e transitar aí nesse mundo bastante desafiador. E quais são as novas competências da liderança, então, para que a gente possa passar aí pelo mundo VUCA de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila? O primeiro ponto que eu chamo a atenção é a capacidade de aprender e reaprender. Por que reaprender? Porque muitas vezes a gente aprendeu a trabalhar de uma determinada forma e hoje é necessário se abrir para o novo e reaprender a trabalhar muitas vezes. Então, essa capacidade de aprender e reaprender no mundo VUCA, daqui para frente, ela sempre vai existir. E o profissional que relutar isso, ele vai morrer no mercado de trabalho. Em um determinado momento, ele vai ser excluído do trabalho. Por quê? Porque as coisas mudam o tempo inteiro. O perfil do contador de hoje não é o perfil do contador da década de 70. Se a gente pegar o perfil do advogado de hoje, não é o perfil do advogado dos anos 80. As coisas foram mudando. O mundo foi ficando digital, foi ficando automatizado, as pessoas foram tendo acesso a outras informações, a forma de estudar mudou, a forma de trabalhar mudou, ou seja, tudo muda o tempo inteiro. Então, a gente precisa desenvolver novas competências, é o que a gente chama de soft skills. O tempo inteiro a gente precisa estar buscando isso. Uma das principais competências dessa nova liderança para o mercado de hoje é a adaptabilidade proativa. O que significa isso? A capacidade de identificar as oportunidades e os desafios do futuro através da identificação de tendências, de dados, de informações. Ou seja, a partir desses dados, da tendência, da informação, a gente já se torna capaz de se adaptar a esse novo cenário. Então, você tem uma proatividade. O mercado está dizendo que a tendência em RH, a tendência em gestão, a tendência em novas ferramentas é essa, a gente já começa a se adaptar, não esperar o problema chegar. Ser proativo, ele já está se antecipando, ele já está enxergando lá na frente uma situação
que vai gerar uma adaptação, que de repente vai gerar uma nova oportunidade para ele. Um segundo aspecto, uma segunda nova competência de extrema importância para o mundo VUCA, para o mundo de hoje, em termos de liderança, é a resiliência evolutiva. O que significa isso? É a capacidade de aprender com os desafios e voltar melhor do que era antes. Ou seja, a cada experiência vivida, a gente se torna um ser humano mais evoluído e aprende algo mais. Então, nós nunca seremos os mesmos depois de um curso, depois de uma aula. Com certeza, alguma mensagem a gente sempre vai absorver. Alguma experiência a gente sempre vai levar daquele problema. E num próximo problema semelhante, talvez a gente lide de forma diferente. Por quê? Porque a gente já tem uma referência sobre aquilo. Muitas vezes a gente já vai saber se dá certo, se não dá. Um erro do passado nos ajuda a não cometer um erro no futuro. Então, é sempre evoluir como ser humano, como profissional, para que no dia de amanhã a gente se torne melhor que hoje. Outro ponto bastante importante, e a competência que eu quero destacar também, a terceira, seria a liderança por propósitos. Ou seja, a capacidade de ser incentivador de propósitos, um fomentador das causas, um exemplo dos valores que devem ser compartilhados na equipe. Ou seja, ser exemplo, ser referência. Um bom líder, ele engaja através do exemplo. As pessoas se engajam em causas que as inspiram. Se você não for motivo de inspiração para os seus liderados, dificilmente eles vão te respeitar como um líder verdadeiramente. Pode ser que eles simplesmente o obedeçam porque te vejam como um chefe. E aí eu lhe questiono, você quer ser um líder ou você quer ser um chefe? A escolha é sua. Então, é necessário ter essa visão. O outro ponto e competência que eu destaco, que ao meu ver aí é muito importante na área contábil, é um caminho aí sem volta, é a questão da cultura digital, que é a capacidade de criar, de engajar, de nutrir redes de negócios, de mudanças sociais através do uso inteligente da mídia eletrônica, dos recursos digitais, ou seja, é ter networking, é usar a inteligência artificial. Na área contábil, com a escrituração digital, com o SPED, com o e-social, com a REINF, não tem como a gente não entrar para essa cultura digital. O movimento é no sentido de transparência, é no sentido de automação. Então, aquele profissional hoje da contabilidade que reluta em ter aí a questão muito forte da cultura digital dentro do seu escritório, dentro dali da sua forma de liderar, ele vai ficar aí obsoleto. A gente está diante de muitas empresas que já adotam o trabalho remoto e aí ferramentas, aplicativos já estão no dia a dia. Temos clientes nossos que não vão mais querer, de repente, ir ao nosso escritório. Vão fazer uma reunião, por exemplo, por um aplicativo. Então, o contador, o profissional da área contábil, ele precisa ter essas ferramentas. O seu cliente, muitas vezes, quer ter acesso num aplicativo para saber das informações ali da folha de pagamento dele, dos impostos, enfim, de como a contabilidade está rodando. Ou seja, quanto mais conectado você for, mais uma visão moderna você vai ter, mais estratégico você vai ter. E todo cliente, ele quer acompanhar as tendências do mercado. Um profissional que está tendo aí diferenciais, ele passa na frente. Muitas vezes você vai ter uma contabilidade lá totalmente tradicional, mas que tem aí um ar tecnológico. Ninguém está dizendo que você não precisa ser mais tradicional, que você tem que mudar todos os seus valores. Não. Por que não unir o tradicional com a tecnologia? É plenamente possível. Cada um vai ter aí uma missão, um propósito, uma forma de se colocar perante os seus clientes. Mas a tendência é que o mundo digital cada dia ganhe mais espaço. E aquela empresa que não oferece ferramentas tecnológicas
ela vai ficando para trás. Por quê? Porque até as novas formas de cumprir as obrigações das empresas, elas já são digitais, ou seja, já são automatizadas. Então, não dá para a gente estar naquela era da contabilidade, por exemplo, que vai fazer uma folha de pagamento numa planilha Excel. No mundo VUCA, não existe mais espaço para isso. Se você continuar resistente, num determinado momento, você vai fechar as portas. Por quê? Porque o mundo muda o tempo inteiro. E a era digital é um caminho sem volta. A gente não consegue aí mais deixar a internet, deixar os aplicativos, esse mundo aí digital. E daqui para frente, a tendência é cada dia evoluir e automatizar mais e mais. Novos hábitos e atitudes dos profissionais, escritórios contábeis, empresas, clientes, é a tendência e a liderança precisa estar de olho em tudo isso. O mundo VUCA requer agilidade, ou seja, ser rápido, mas ser rápido não significa que a gente vai agir sem planejamento, sem entender, sem diagnosticar, sem interpretar cenário, sem olhar os riscos, os impactos das nossas ações. Portanto, a gente precisa ser rápido, mas a gente não precisa ter pressa. A gente precisa manter a qualidade, ser prudente e ser planejado. Fazer rápido não significa fazer mal feito. É muito importante que a liderança se atenha a isso. Nem sempre aquele profissional que entrega o trabalho mais rápido fez com melhor profundidade e detalhamento. Então, a gente tem que sempre medir e dosar qualidade e tempo. Porque a relação aí custo-benefício, eu tenho que ser rápido, mas eu preciso ter qualidade no meu trabalho. Se eu estou entregando algo muito rápido, sem qualidade, no mundo de hoje não resolve. Porque a cada dia o cliente está mais exigente, ele tem maior acesso à informação, consequentemente a régua dele de medir aquela qualidade está muito maior. Quando a gente fala de boas práticas, então, eu vou listar aqui para vocês as que eu recomendo como tendência, como mais eficientes para que você aí, que é líder, possa colocar no seu dia a dia. A primeira delas é alinhar a equipe à cultura organizacional da empresa. Alinhamento é de suma importância. Depois é promover um bom clima organizacional, porque se eu trabalho num ambiente saudável, eu vou trabalhar muito mais feliz. E se trabalho mais feliz, produzo mais. Comunicação com transparência e frequência. Grande problema de muitas empresas é uma comunicação ineficiente ou falta de comunicação. Oferecer feedbacks constantes e aí tomar cuidado com o feedback, porque aquele feedback que não vai agregar em nada, que simplesmente só vai desrespeitar, talvez não seja o feedback mais adequado. Investir em treinamentos. É importante você treinar a sua equipe, treinar o seu time, para que eles possam desenvolver também novas habilidades, novos conhecimentos. Viabilize a mudança de processos para o digital, ou seja, seja aí um defensor da era digital. Saiba ouvir a sua equipe, recompense a conquista dos profissionais. Sempre que for elogiar, elogie em público. Se for chamar atenção, chame atenção em particular. Todos nós gostamos de receber um elogio, de ser aí reconhecido pelo nosso trabalho. Vamos nos sentir mais pertencentes àquela empresa. Saiba delegar. Muitas vezes o líder tem muita dificuldade em delegar as atividades, não sabe passar as orientações ali para o seu time. E aí não atinge a meta, não cumpre o que era necessário por uma ineficiência da gestão, muito mais do que do operacional. Então, saiba delegar. Aquele gestor que quer abraçar o mundo, muitas vezes ele vai morrer ali na praia. Por quê? Porque ele não vai dar conta de fazer tudo. Cada um tem um papel e a responsabilidade. Defina muito bem quais são os papéis e responsabilidades de cada integrante da sua equipe. Tenha aí atenção para colocar a
pessoa no melhor e adequado lugar para a competência que ela tem, para a habilidade que ela tem. Muitas vezes a gente vê aí excelentes profissionais na área técnica e aí são promovidos a líder. E quando são promovidos a líder, não dá certo e às vezes a empresa acaba tendo que demitir aquele profissional. E aí a empresa perde duas vezes, porque perdeu um excelente técnico e perdeu também um gestor. Ou seja, é necessário entender ali qual que é o melhor lugar para cada profissional, para que assim você consiga delegar melhor o trabalho, para que cada um desempenhe aquilo que sabe e tem maior dom e habilidade. Demonstre empatia e se abra para a empatia dos outros, porque no mundo VUCA a gente vê muita gente falando de empatia, só que a empatia também mudou. Porque não adianta você se colocar no lugar do outro com o seu olhar somente, partindo da premissa que o que você sabe é o correto. Não, se coloque no lugar do outro, sabendo que o olhar do outro pode ser diferente do seu. Então, tenha respeito pela diversidade, tenha respeito pelo diferente. Atenção à movimentação de clientes e de prospects, porque os clientes vão dando sinal ali de quando estão insatisfeitos com o nosso trabalho. Então, uma empresa, ela precisa cuidar não só dos seus clientes externos, que são os fornecedores, os consumidores, mas como também os seus clientes internos, que são seus empregados. Busque ainda novos modelos de negócio sempre que for necessário. Por quê? Porque muitas vezes o mundo vai mudar e a gente vai ter que se adaptar. Talvez aquela loja que sempre vendeu fisicamente, talvez no mundo ela possa caminhar para o e-commerce, para começar a vender online. Então, a forma como o mercado, como o consumidor também se comporta, vai mudando. E a gente precisa acompanhar tudo isso e ir ajustando o nosso negócio para que ele possa aí atender melhor a expectativa e a necessidade dos nossos clientes também. Temos que olhar a empresa, o nosso escritório sempre como um todo. Inspire as pessoas com a sua melhor versão, ou seja, seja um líder que está oferecendo ao outro a sua melhor versão. Dê o seu melhor, seja no mundo a diferença que você quer ver. Comece por você, porque se todos nós fizermos aí uma mudança, o mundo com certeza uma hora vai mudar para melhor. Por quê? Porque todos vão estar caminhando para isso. Eu sempre digo que a gente nunca deve fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. E a tendência é que quanto mais você se dedicar e mais equilíbrio você tiver entre o dar e o receber, consequentemente, a relação vai ficar muito mais equilibrada. E isso se aplica também, não só para a relação com o consumidor, como também com a relação dos empregados. Pergunte a si mesmo se você precisa de mudanças. Às vezes a gente está tão limitado com a situação que a gente não pergunta a si mesmo se a gente precisa mudar. Às vezes a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Para evoluir como ser humano, para evoluir no mercado de trabalho, às vezes vai ser necessário mudar. Mesmo que a sua resposta seja negativa, não preciso mudar, você não tem escapatória, porque o mundo VUCA, ele está mudando. Em algum determinado momento, te garanto que você vai ter que mudar. E agora reflita sobre o que você está fazendo para mudar. Será que eu estou fazendo a minha parte? É a grande reflexão que eu deixo para vocês. Porque muitas vezes a gente cobra demais da empresa, demais do outro e não faz a nossa parte. Para ter sucesso no futuro, é preciso agir desde já. E isso é uma decisão. Sempre será tempo de plantar para depois ser tempo
de semear. Então, se a gente não plantou ali o que a gente está buscando, vai ficar muito difícil a gente colher aquilo. Então, as nossas atitudes devem ser aí coerentes. Se você quer ter um bom time, seja um bom líder. Seja o exemplo que você quer do outro. Escolha ser diferente a cada dia e desenvolvam-se constantemente, porque a vida é um eterno aprender. O seu futuro é você quem faz. Eu espero verdadeiramente que eu possa ter contribuído aí para que vocês tenham um novo olhar e que seja aí sempre tempo de aprender, reaprender e mudar. Porque se a gente quer um futuro melhor, a gente precisa começar. E não precisa esperar um novo ano, não precisamos esperar a segunda-feira. Todo dia é dia para a gente começar. E por que não começarmos agora? Por que não pegarmos já o nosso papel nesse momento e começarmos aí fazer a diferença? E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é esse que está aqui na telinha, Camis Lopes. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e espero verdadeiramente que você plante a sua boa sorte e colha aí muitos frutos positivos. Até a próxima!